Jogos Olímpicos são considerados o maior evento esportivo do mundo. A competição teve início na Grécia Antiga, no século XV a.C. Com uma pausa histórica por questões religiosas da época, as Olimpíadas ficaram adormecidas, por 1500 anos. Mas em 1894 foi fundado o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, que se tornou dirigente do movimento olímpico, existente até hoje. E com isso surgiu a era moderna dos Jogos. As competições voltaram a ser realizadas em 1896, com o objetivo de promover a atividade física como essencial para a sociedade contemporânea. Em 2016, foi a vez do Brasil acender a tocha olímpica. O Rio de Janeiro, cidade sede dos Jogos, foi palco para mais de 10 mil atletas de 206 países diferentes e que competiram em 42 modalidades. Tudo que acontecia virava notícia para os jornalistas de diversos lugares do mundo trabalhando na cobertura do evento. A repórter Monique Danilo, do Esporte Interativo, e o fotógrafo Marco Galvão, da agência Foto Arena, comentaram a importância e a sensação de cobrir a competição mais importante do esporte mundial. Para mim, o mais legal de cobrir uma Olimpíada é que é um evento que reúne várias modalidades. É como se a gente estivesse num campeonato mundial de todas aquelas modalidades. Então, 28 campeonatos mundiais juntos. É incrível, assim, é indescritível, porque o jornalista que gosta de contar a história, eu acho que a Olimpíada é a maior produção de história que existe, assim, e de histórias de superação, histórias muito marcantes, histórias emocionantes. Então, acho que esse é o grande encantamento que a Olimpíada traz. Para os mais jovens, pode parecer um sonho. O evento oferece um palco cheio de chances para os novos profissionais que estão ingressando na área esportiva, como o caso de Marco. Tinha uma possibilidade remota, por ser aqui no Rio, né, por ser aqui no Brasil, mas eu não achava que eu tendo um ano de agência, eles iam confiar em mim para fazer isso. Foi essencial, assim, porque eu tive muito contato com gente de fora, muito contato com gente grande aqui do Brasil, que com certeza depois eu levei para minha carreira, sabe? As amizades, as vivências que eu tive lá. Dentre os esportes mais populares do evento, encontra-se o futebol. A modalidade foi a segunda categoria a entrar oficialmente nos Jogos Olímpicos em 1908 e foi o foco da edição de 2016, por ser a oportunidade do Brasil conquistar o seu primeiro ouro. A pressão e a expectativa tomaram conta em cada partida. Com certeza, o Brasil estava muito pressionado para ganhar a medalha de ouro inédita em casa, ainda mais depois de ter jogado uma Copa em casa e todo o fracasso que foi na Copa de 2014, de já ter experimentado essa experiência da pressão. Certamente o nível de pressão foi o maior de todos, pela geração, pela necessidade de ganhar esse ouro que ainda não tinha saído, por ser em casa, por vir de uma vergonha na Copa de 2014, tudo isso contribuiu. Eu acho que o 7-1 prejudicou muito a imagem da seleção brasileira, porque jogar em casa sempre foi um problema pro Brasil, porque a gente perdeu a Copa em 50, dentro de casa, perdemos a Copa em 2014, e essas Olimpíadas no Rio foi a terceira chance do Brasil ganhar um título em casa. Eu acho que os jogadores, e principalmente o Neymar, que não estava no 7-1, porque ele se machucou, na verdade, era bem maior a pressão em cima dele. Então acho que quando o time acabou ganhando nos pênaltis, quando o Neymar até bateu o último pênalti, o alívio para todo mundo, acho que não só para a seleção, mas para a torcida também, foi gigante. A imagem da seleção acho que voltou a brilhar um pouco assim no país. A relação com o Neymar é sempre muito intensa, né? Da torcida, da imprensa. O Neymar é o melhor jogador do Brasil, um dos melhores do mundo. Além de tudo, é um cara muito polêmico, muito autêntico. E alguns posicionamentos do Neymar geram polêmicas. Então, é sempre uma relação muito intensa, pro bem e pro mal. Quando o Neymar vai muito bem, a relação dele com a torcida é intensa pro bem. Quando as coisas não vão bem, a relação, as críticas são intensas pro mal. E eu tava lá no Maracanã, quando o Neymar bateu o pênalti, o Brasil ganhou o ouro. O Neymar desabou, muito emocionado. Foi um clima, assim, indescritível, um clima que a gente gostaria de ter vivido na Copa de 2014, que foi adiado para a Olimpíada. Óbvio que cada um com a sua proporção, mas foi
uma atmosfera inesquecível e assim uma sensação que você via neles realmente de tirar um peso das costas. Outra referência no Brasil e no mundo é a atleta Marta, que lidera o time no futebol feminino. Mesmo finalizando os Jogos Olímpicos de 2016 fora do pódio, ela emocionou os torcedores. A Marta é não só uma figura muito importante para o futebol feminino, como uma das figuras mais importantes do esporte do nosso país. Então, qualquer posicionamento duro dela em relação a alguma coisa relacionada à modalidade dela, ao esporte, à nossa sociedade, é muito importante, porque a Marta é uma referência para todas as pessoas, para nós brasileiros, para crianças, para atletas, para aspirantes a atletas. Então, todo o posicionamento da Marta é muito importante, principalmente brigando pela modalidade dela. E eu acho que um pouco do reflexo disso veio agora na Copa do Mundo de Futebol Feminino, a última, em que o esporte teve muito mais espaço na mídia e é uma construção que vai sendo feita pouco a pouco e a Marta é muito importante nisso. Quando se trata de emoção, os Jogos Olímpicos sabem muito bem como fazer esse papel. Uma das histórias que mais marcou os brasileiros neste evento foi o ouro da carioca Rafaela Silva. Acho que a medalha da Rafaela no judô, para mim, foi o momento mais marcante, não só pela história, pela superação, mas por tudo, da forma como aconteceu, porque em Londres eu acompanhei a Rafaela, que acabou sendo eliminada da luta por acabar dando um golpe que não é mais permitido, né? Pegando na perna da adversária. Então foi muito duro para a Rafaela. Além dela ser eliminada, ela depois foi muito xingada, sofreu muito preconceito na internet. Eu me lembro que logo depois que voltamos para o Brasil, eu fiz uma entrevista com ela, ela chorou muito, ainda muito abalada. Então o roteiro da volta por cima foi muito incrível e acho que foi o momento mais marcante para mim. Para registrar toda a emoção do momento, Marco Galvão foi cobrindo cada etapa até a brasileira finalmente conquistar o tão sonhado ouro para o Brasil. Um puta risco dentro da agência. Eu avisei, assim, no dia que eu fiz o judô, que foi esse da Rafaela, no caso, eu tava lá, eu tava assim, a agência que eu trabalho não sabia que eu tava lá. Eu comecei a cobrir e ela começou a avançar de fase, chegou na semifinal, na final. Aí tava na final, eu cheguei e falei assim, liguei pro dono da minha agência e falei, cara, eu tô aqui, vocês precisam de material? Aí ele falou, manda agora porque não tem ninguém aí. Aí calhou de eu estar no lugar certo, na hora certa e com material bom. Continuando nessa modalidade, outro momento marcante para Marco foi o do judoca Nassif Elias, que não aceitou sua derrota na luta e permaneceu no tatame. Eu acho que o momento mais inusitado que eu vi lá e fotografei foi no judô. Um judoca libanês, ele é brasileiro, naturalizado libanês, se chama Nassif Elias, e que ele perdeu a luta, ele não concordou com a decisão dos juízes, e ele ficou no tatame por um tempão, reclamando com o juiz, gesticulando, as outras lutas rolando em volta, e ele continuou no tatame, até que ele aceitou e depois, acho que 2 dias depois, ele acabou pedindo desculpa. Mas a situação toda, assim, na hora foi bem inusitada. Um dos esportes que está presente nas Olimpíadas desde a primeira edição da Era Moderna, em 1896, é a esgrima. No Brasil, o esporte não é muito praticado e, por isso, cobrir essa modalidade foi um desafio para o Marco. No dia que eu fui cobrir esgrima, eu cheguei mais ou menos umas 7, 8 horas da manhã no Parque Olímpico. As competições começavam bem cedo, todos os dias. E eu acabei ficando por lá durante umas 7, 8 horas também. Cobrindo esgrima, um esporte que eu nunca tinha coberto na vida. E foi uma experiência muito boa e nova, porque é um esporte diferente. Assim, eu não sabia como pontuavam, como era pontuado, quais eram os movimentos. Eu tinha uma ideia base assim, mas nada muito amplo. Eu tenho referência de foto e eu queria replicar algumas que eu tinha visto na internet já de outras coberturas, mas o que eu queria mais focar cobrindo lá esgrima era a emoção, porque fazer só ação também no esporte não acho que não mostra assim a sensação de que é um atleta de estar disputando uma Olimpíada, de todo o clima que envolve as Olimpíadas. Nos esportes que exigem mais movimentos dos atletas, como o polo aquático e o basquete,
A precisão e a atenção são fundamentais na hora de captar uma boa imagem. Em razão disso, o fotógrafo conta como foi registrar essas modalidades tão agitadas e produzir um material diferenciado. Na manhã que eu cobri o polo, também foi mais ou menos umas 8 horas da manhã. Cheguei lá e como eu também ainda estava com a credencial errada, eu preferi fazer da tribuna de imprensa, que é a parte localizada perto da arquibancada, uma visão mais de cima. E também tem o pitch, que é na altura mais ou menos da piscina, mas eu decidi fazer da tribuna. Não gostei muito, mas eu gostei do meu material. E em compensação, no mesmo dia, eu saí do polo, fui fazer o basquete brasileiro. Também fiz da tribuna, porque o basquete é sempre muito movimentado e muito disputado. Porque tem muitos jogadores do Brasil que disputam a NBA, que estavam naquele time na época, que nem o Nenê, o Marcelinho Huertas, tinha o Raulzinho. Então eu quis fazer de cima também para não ficar muito à mostra e também fazer um material diferente dos outros. E o basquete, por acompanhar a NBA, eu curti mais de fazer assim. Os movimentos já eram mais conhecidos, então foi bem mais legal cobrir o basquete. Encerrado em 21 de agosto de 2016, no Rio de Janeiro, os Jogos Olímpicos terminaram com a melhor participação do Brasil na história. No 13º lugar, com 7 medalhas de ouro, 6 pratas e 6 bronzes. Foram 19 no total. No quadro geral, os Estados Unidos ficou em primeiro lugar, seguidos por Grã-Bretanha e China, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A partir de eventos como esse, jovens fotógrafos começam a ganhar mais experiência na profissão. Para o profissional do ramo, é preciso ter prática, referências e estar constantemente estudando para aprimorar as suas técnicas. Ser um bom fotojornalista vai muito além de passar uma informação, é uma forma de transmitir a arte. Eu acho que mais do que aperfeiçoar uma técnica na sua fotografia, você tem que estudar o que você vai fotografar. No caso do esporte, é você saber prever um movimento, saber o que envolve o esporte, quais são os atletas, o que cada um faz, quais se destacam. Que nem no futebol, você saber o momento de um chute, de um drible, de uma hora que o cara vai gritar, que ele não vai gritar, que ele vai ir pra cima do juiz. Eu acho que isso importa muito mais do que qualquer técnica de fotografia, assim, de mexer numa câmera, de escolher uma abertura, uma velocidade. Isso daí é mais gosto, mas você saber o que você está fotografando e estudar o que você está fotografando importa muito mais. De modo geral, as Olimpíadas nos despertam a mais bonita emoção. São momentos históricos envolvendo ou não uma medalha, no qual contam a trajetória desses atletas e marcam a história desse evento tão importante. Fotografar, documentar e presenciar esses momentos é o que torna o esporte vivo, forte e une uma nação na torcida pelo seu país.